O Sasuke conseguiria vencer o Hashirama, o Vingador do Clã Uchiha conseguiria vencer o Deus Shinobi. Aqui a gente está comparando o Sasuke com um cara que batia em Uchiha desde que ele era criança, o cara que pegou o Madara com a Kyuubi e o Susanoo e os derrotou como se não fosse nada. E quem você acha que venceria, o Sasuke ou o Hashirama? Já deixe seu comentário de quem ganha e não vale falar só o nome, tem que falar o porquê do personagem que você escolheu vencer. Versões utilizadas. O Hashirama usado aqui será ele no seu auge, na época que ele venceu o Madara no Vale do Fim pela última vez. E o Sasuke será a sua versão adulta de Boruto, na qual ainda tinha o Rinnegan depois de 16 anos de uso. O campo de batalha será um local neutro, como aquele ambiente onde aconteceu o desfecho da Quarta Grande Guerra Ninja. Afinal, se fosse numa floresta, a vantagem já começaria com Hashirama. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada participante, começando pelo Sasuke. E bem, em Boruto, o Sasuke mostrou uma ótima velocidade, na qual ele usa o Shunshin de relâmpago para obter melhores resultados na sua velocidade. Com essa técnica, o Sasuke conseguiu se equiparar à velocidade do Naruto no modo Kurama. E também o Sasuke nessa versão ainda continua com seus ataques clássicos de fogo, como o Jutsu Bola de Fogo e também o Jutsu do Grande Dragão de Fogo. Esse Sasuke, por ter anos de experiência, mostra uma habilidade ainda maior que o normal com as chamas do Amaterasu, conseguindo usar as chamas por ambos os olhos e também conseguindo usar o Kagutsushi, que é o controle das chamas, também por ambos os olhos. Além disso, o Sasuke domina tanto o Amaterasu que até consegue o controlar a ponto de colocar em sua espada para usar em combate. Falando disso, esse é outro ponto do Sasuke que mudou, mas que ficou ainda mais mortal. O Sasuke de Boruto conta com um braço a menos, e por isso ele adaptou seu estilo de luta, no qual ele sempre combina o seu poderoso Taijutsu ao seu Kenjutsu, ou seja, o Sasuke sempre chega na voadora e sempre procura brechas para passar a peixeira no seu adversário, isso para compensar a ausência de um braço. Porém, como já vimos, o Sasuke é muito efetivo nesse estilo de luta e sempre consegue pressionar seus adversários. Esse Sasuke também conta com Rinnegan, embora seja raro ver ele usando suas habilidades. Em Boruto, o Sasuke se limitava simplesmente a usar o Amen Tejikara e apenas uma única vez usou um Shibaku Tensei. E aqui uma ressalva, o Sasuke de Boruto tem os 6 caminhos, ele simplesmente não usa por conveniência do roteiro. Em outras palavras, se o Sasuke usasse os 6 caminhos, seria necessário um roteiro muito mais elaborado para explicar a derrota do Sasuke para os vilões. Porém, a produção decidiu simplesmente fingir que tais habilidades não existem e apenas saturar o Amen Tejikara de forma defensiva. Porém, eu repito, o Sasuke tem os 6 caminhos em Boruto. Outro poder que o Sasuke quase não usa é o Susanoo Perfeito, porém que ainda mantém um poder destrutivo fora da curva, além de também permitir ataques aéreos. E claro, o Sasuke ainda tem todas as suas habilidades de raio, como Kiri, Chidori comum, Chidori Seibo, Chidori Nagashi e tudo mais que você pensar de elemento raio que ele já mostrou. A gente também não pode deixar de mencionar que ainda no The Last, o Sasuke já conseguiu usar um Chidori a tal ponto que destruía meteoros, então o cara realmente ficou brabo. Já o Hashirama foi considerado o Deus Shinobi, e o título não era pra menos. O cara era bom em praticamente tudo que existe no mundo ninja. Quando o assunto é ninjutsu, o Hashirama tem alguns dos jutsus mais roubados da obra, como por exemplo a arte sábia 1000 palmas verdadeiras, uma estátua colossalmente grande e que faz a Kyuubi parecer uma miniatura na mão dela. O Hashirama também conta com um gole de madeira, que batia de frente com o Susanoo perfeito do Madara, além de conseguir invocar uma floresta que se alastra a quilômetros de distância, e isso em questão de segundos. O Hashirama também tinha um dragão de madeira que conseguia absorver chakra e até mesmo conseguiu subjugar a forma de chakra da Kyuubi. E embora o Hashirama só usasse madeira, ele ainda assim contava com todas as 5 transformações básicas da natureza. Para vocês terem uma noção, se fosse da vontade dele, ele poderia fazer a 1000 palmas usar os 5 elementos ao mesmo tempo, assim como o Zetsu Branco fez na guerra contra a Aliança Shinobi. Já no Taijutsu, o Hashirama conseguia sair na mão com Madara. Lembra daquele Madara que peitou um batalhão sozinho? Pois é, o Hashirama estava naquele nível. Na verdade, até mesmo superior se considerarmos o modo sábio. Caso você não se lembre, o Madara sem os olhos humilhou o Sasuke, e isso em parte se devia ao modo sábio do Hashirama, que o Madara já havia absorvido. E ainda falando nesse modo sábio, ele aumenta ainda mais as reservas de chakra do Hashirama, que já são naturalmente bizarras. E para melhorar ainda mais, o Hashirama ativa esse modo praticamente de forma instantânea. E tá achando que acabou? Não, é claro que não. Como se já não bastasse ser um monstro no Taijutsu e Ninjutsu, o Hashirama ainda contava com Genjutsus. Sim, no anime o Genjutsu do Trazedor da Escuridão é usado pelo Tobirama, porém originalmente no mangá a técnica pertence ao Hashirama. Porém não acaba por aí, pois o Hashirama também é um excelente espadachim, e até mesmo tinha uma espada diferenciada, que é essa gigante aqui.
E é como eu disse a vocês antes, o título de Deus Shinobi não veio à toa. E bora parar por aqui nas habilidades do Hashirama, porque se fosse falar todas, daria um vídeo só pra isso. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer. E meu parceiro, se você chegou até aqui, não é por acaso, e você provavelmente está gostando desse conteúdo. Então, se você tiver interesse em mais batalhas do Hashirama ou do Sasuke, já se inscreve nesse canal, porque aqui já tem várias batalhas dos dois, e ainda terão muitas outras. E se você não quiser perder, é importante você estar inscrito, com o sino das notificações ativo, para receber as notificações assim que o vídeo sair. E dito isso, bora continuar nossa análise. E bem, habilidades principais relembradas, agora bora ver como seria uma batalha entre Sasuke versus Hashirama. E bem, logo de cara, a vantagem no Taijutsu parece ser totalmente do Sasuke, devido à sua imensa velocidade. Porém, não é bem assim não. Se a gente for considerar uma luta só na porradaria bruta e ambos na forma base, o Sasuke realmente levaria sim vantagem. Porém, como eu já expliquei, o Sasuke de Boruto faz uma mistura de Taijutsu e de espada para ser mais letal. E levando isso em conta, o mais sensato é considerar que o Hashirama também responderia com a sua espada. E para compensar a maior velocidade do Sasuke, o Hashirama poderia usar o seu modo sábio, e como já ficou claro lá atrás, a percepção desse modo sábio é absurda, tanto que fez o Madara sem olhos humilhar um Sasuke com Mangekyou Sharingan eterno. E é verdade que a velocidade do Sasuke de Boruto aumentou comparado com esse Sasuke que a gente acabou de citar, porém, eis o pulo do gato. O Madara que humilhou não tinha olhos, já o Hashirama tem, e o fator crucial, o modo sábio que o Madara pegou era somente uma gambiarra, um resto de chakra senjutsu que o Hashirama tinha, pois como vocês podem notar nessa cena, o Madara absorve o chakra senjutsu, mas o Hashirama não estava mais no modo sábio, ele já tinha desativado a técnica há alguns minutos antes, ou seja, o esculacho que o Madara meteu no Sasuke foi só com o chakra residual do modo sábio do Hashirama. O negócio era tão roubado que o Madara desviava de ataques vindo de um ponto cego, usando teletransporte. E isso tudo era só com o resto de chakra, amigão. Agora, quando a gente vai falar do próprio Hashirama, fica claro que mesmo sendo mais lento, ele não pegaria nenhum golpe de espada crítico, com esse nível de percepção e reação. Então, o mais provável seria uma trocação franca na espada dos dois, porém que não levaria a lugar algum a princípio. No entanto, o Sasuke ainda poderia apelar um pouco mais e adicionar o Raiton à sua espada, ou até mesmo meter um Amaterasu nela. E nessa situação, o mais provável seria que a espada do Hashirama fosse destruída pelo Raiton ou pelo Amaterasu, o que obrigaria o Hashirama a recuar do combate mais próximo. E bem, nesse cenário, o mais provável seria o Hashirama começar a apelar e começar a fazer brotar madeira de tudo quanto é lado. E uma vez que o Hashirama faça isso, fica muito fácil atacar o Sasuke de todos os lados. Porém, com a imensa velocidade do Sasuke, desviar seria uma tarefa simples. Além disso, o Sasuke pode usar as chamas do Amaterasu para queimar parte da madeira que o ataca, ou até mesmo apelar para as variações do Chidori. Vale lembrar que, como foi mostrado lá atrás, o Raiton tem uma grande efetividade em cima do Mokuton. E eu sei que você vai falar que o Mokuton do Hashirama é mais forte que o do Yamato, porque ele realmente é. Porém, o Raiton do Sasuke também evoluiu consideravelmente. O Chidori do Sasuke agora tinha potencial para destruir um meteoro que iria dizimar a vila. Então, destruir uma grande quantia de madeira do Hashirama não seria tão difícil assim. O problema só começaria a aparecer quando o Hashirama usasse o Mokuton com boost do Senjutsu. Essa madeira é bem mais forte e conseguia peitar Bijudama, potencializado por Susanoo. Então aqui já começaria a dar ruim pro Sasuke. Além disso, se o Hashirama quisesse apelar de verdade, ele poderia usar o pólen venenoso para finalizar o Sasuke. Caso o Hashirama realmente fizesse isso, seria inviável para o Sasuke continuar o combate no solo. E aqui o Sasuke teria duas opções. A primeira seria invocar o seu falcão e sair do alcance do pólen. E a segunda seria ativar o Susanoo perfeito, que voa. Do alto, o Sasuke até poderia atacar com jutsus de fogo, porém nada que o Hashirama não pudesse defender com a sua madeira. E por isso, o mais provável seria a luta escalar para os Megazords. E o Hashirama ativaria a Alma de Madeira, que é o golem que batia de frente com o Susanoo do Madara. E até aqui a luta ficaria relativamente equilibrada, pois o golem de madeira sempre mostrou ser bem nivelado ao Susanoo perfeito do Madara, e com o Sasuke eu creio que não seria muito diferente não. Sendo assim, o mais provável seria que o Hashirama mais uma vez aumentasse a escala de poder e ativasse a 1000 palmas, e aqui simplesmente não tem o que o Sasuke fazer. Se ele fosse para cima, ele seria completamente obliterado pelo ataque avassalador da estátua de madeira. Então, estrategista como o Sasuke é, ele pode voar e sair do alcance da estátua. Atacar com rajadas de vento ou ataque de fogo até poderia ser uma opção, mas para falar a verdade, isso não seria muito efetivo, e eu custo acreditar que o Sasuke
Sasuke tentaria algo assim. Ataques direto com a espada do Susanoo não surtem efeito nessa estátua, logo ataques só com a pressão da espada também não. Jutsu de fogo segue essa mesma lógica, então eu não vejo o Sasuke desperdiçando chakra com isso, apenas voando para sair do alcance da estátua. Mas galera, aqui a gente tá falando do deus Shinobi, e se manter fora do alcance desse cara simplesmente não é uma opção. Mesmo no ar, o Hashirama poderia surpreender o Sasuke com seu jutsu de selamento, e que vem justamente do céu, e assim derrubando o Susanoo do Sasuke, e o prendendo no chão, e assim ficando ao alcance do ataque obliterador da 1000 palmas. Nesse cenário, o Sasuke até poderia sair do Susanoo e criar outro, mas isso só iria gastar chakra à toa. Sendo assim, o Sasuke teria duas opções. A primeira seria usar o seu falcão mais uma vez para tentar chegar até o Hashirama no alto da cabeça da estátua. A segunda opção seria seguir a mesma lógica de se aproximar do Hashirama, porém dessa vez abrindo um portal dimensional atrás dele e já chegar atacando. Mas e aí, esse ataque furtivo do Sasuke daria certo? E bem, a princípio não, pois o Madara conseguiu desviar do Tobirama vindo de um ponto cego, usando o teletransporte. Isso em parte se deve ao modo sábio do Hashirama, sendo assim é muito improvável que o próprio Hashirama também não percebesse o Sasuke chegando por trás. Porém, mesmo sendo pego de surpresa, o Hashirama dificilmente ficaria gravemente ferido, pois a regeneração desse cara é algo absurdo. As suas células são a cura do mundo ninja, mesmo nos dias de Boruto. Então, mesmo sendo pego por trás, o Hashirama dificilmente seria mortalmente ferido. Mas galera, aqui a gente também não está falando de um Uchiha qualquer, a gente está falando de um Uchiha que tem o Rinnegan e que tem uma das habilidades mais roubadas do anime, que é o Ameno Tejikara. E com essa habilidade o Sasuke pode teletransportar a própria espada para aparecer dentro do corpo do Hashirama, em um ponto vital, como o coração ou até mesmo no cérebro, assim como ele fez lá atrás com Madara. E como aqui se trata do Hashirama, que tem uma regeneração fora da curva, o Sasuke poderia colocar o Amaterasu na espada e só depois fazer ela aparecer no Hashirama. Dessa forma, seria garantido que as chamas iriam pegar nele, e mesmo que seja o Hashirama, ao ser atingido em um ponto vital e ainda por cima ter o Amaterasu espalhado pelo corpo, seria fatal. Por mais que o Hashirama se regenere, as chamas não iriam se apagar pelos próximos 7 dias e 7 noites, fazendo assim com que a vitória de hoje seja do Sasuke. Afinal de contas, o Hashirama ficaria totalmente impossibilitado de continuar lutando, tendo uma espada cravada em um ponto vital e com o corpo todo em chamas constantemente, fazendo com que a derrota dele fosse apenas questão de tempo, enquanto o Uchiha observa tudo. E bem, o Sasuke até mesmo teria outra forma de vencer, que no caso seria combinando o Ameno Tejikara com o caminho humano. Dessa forma o Sasuke poderia sim puxar a alma do Hashirama. Vale lembrar que nem o próprio Madara Hikudou teve reação para essa habilidade que é o Ameno Tejikara, então o Hashirama também não teria como se defender desse combo. E essa seria outra forma do Sasuke também finalizar o deus Shinobi. E sim galera, o Sasuke é quebrado demais, e é por essas e outras que optam por fingir que ele não tem os 6 caminhos do Rinnegan. Mas sim, o vencedor de hoje é Sasuke Uchiha. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!